Muito obrigada. Nós fomos tolerantes um pouquinho mais, estendemos o tempo, compreendo. Teremos a mesma tolerância com os demais, mas vamos tentar manter aí entre 15 e 17 minutos para que a gente tenha condição de permitir que todos possam fazer exposição. Eu vou sugerir que Alexandro fale, por pedido do mestre Tabosa, solicitou que ele possa ficar por último. Então, bom dia. É um prazer participar desta audiência, dar continuidade ao trabalho que o Senado, especialmente aqui a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, iniciou aí pelo comando da senadora Lides, da reunião que nós realizamos em Salvador, que foi também uma reunião bastante positiva. Foi uma oportunidade onde conheci os contrários, no sentido de avançar, né, naquilo que é fundamental deste processo. O Estado brasileiro tem uma dívida com os capoeiristas, com a cultura afro-brasileira, e neste momento onde há um processo intenso de avanço de políticas de ações afirmativas no Brasil, na área quilombola, na educação, é fundamental que a capoeira, que foi o elo importante de garantia de luta política, mas também de educação, de transmissão de conhecimento, de preservação de cultura, o Estado também possa efetivamente entrar nesse processo. E nós compreendemos que esse processo ele ultrapassa a ideia de salvaguardar a capoeira, a ideia de apenas o governo, a política de governo que faça o reconhecimento, mas que de fato você tenha uma ação que realize para a capoeira aquilo que ela representa hoje efetivamente para a sociedade. Então a capoeira, nosso entendimento, ela tem um reconhecimento pleno da sociedade, porque ela está nas escolas, está nas linguagens, está na discussão política do país, está nos vários espaços de debate, Brasil afora, que nós tivemos a oportunidade de realizar. Agora, há ainda uma ação insuficiente do ponto de vista de Estado. E nós estamos falando no sentido de que não há só necessidade de política pública por parte de um órgão de governo federal. Você precisa ter uma ação sistematizada que envolva o governo federal, os seus ministérios afins com o tema, mas também que os estados e municípios operem e realizem política pública nesse sentido. Então, no nosso entendimento, este debate, ele nos ajuda nesse sentido. Ajuda, primeiro, para fortalecer aquilo que é fundamental, que foi nesse período todo, os capoeiristas, das suas diversas formas e organizações, e luta e divergência, mas conseguiu constituir uma unidade no sentido de que há necessidade de cobrar do Estado brasileiro essas ações. Então, nós entendemos que esse processo de debate ele precisa preservar isso que foi construído, principalmente a participação e o protagonismo do capoeirista nesse processo. E nós sabemos que esse debate é um debate que ele envolve uma complexidade jurídica, cultural, histórica, e que não há todos com as mesmas dimensões de entendimento, interesses diversos envolvidos, de capoeiristas e não capoeiristas nesse processo. Então, a participação e o protagonismo dos capoeiristas nesse processo, ele é fundamental. Ele é essencial para que o debate avance. Nós entendemos também que um processo como esse, ele deve ter alguns objetivos fundamentais que nós temos que sair com o resultado desse debate, né, que é a proteção social e trabalhista dos capoeiristas. Isso é fundamental. Hoje, já há previsões
já tem o Código de Ocupação, que já reconhece a profissão de capoeiristas, mas nós precisamos avançar no debate no sentido que você ainda tem situações de capoeiristas, principalmente em Salvador, que eu tenho maior aproximação, de capoeiristas que dão aula em escolas, mas que são contratados como serventes ou como oficineiro e tal, sem ter uma remuneração digna, né, da sua profissão, do seu trabalho. Então, são questões importantes que nós entendemos que é fundamental para esse debate. E um outro tema que é importante é o financiamento da funcionalidade da capoeira no Brasil. E aí nós entendemos que isso ela é algo essencial para que a capoeira tenha um outro tipo de dimensão política, né, outro tipo de dimensão de sua representatividade na sociedade brasileira. Isso é fundamental. E aí é o Ministério da Cultura, mas também é o Ministério do Esporte, os estados e municípios precisam garantir esse financiamento. E aí envolve efetivamente luta política, envolve efetivamente debate. E esse trabalho que o Senado está realizando, ele principalmente, eu acho que ele fortalece essa ideia de debate e construção a partir dessa unidade e de uma estratégia efetiva para que o Estado garanta essas questões. Então, nós não temos nenhuma ilusão de que um projeto de lei com essa complexidade, ele terá condições de passar aqui na comissão e para o plenário do Senado, depois voltar para a Câmara e para um debate e chegar no Executivo, na presidência, para ser sancionado. Isso é um processo que envolve uma série de dificuldades, de obstáculos, e nós não temos nenhuma ilusão em relação a isso. O importante dessa situação é mobilizar os capoeiristas no Brasil inteiro para discutir os seus direitos de forma que tenha responsabilidade dos municípios, dos estados e da União. Algumas questões que nós queremos comentar em relação ao PL 31 de 2009. Ele é um projeto que bem sucinto no sentido daquela conjuntura, né? Teve o PL 85 que passou, ele não conseguiu ir à frente e se fez uma proposta muito sucinta no sentido que ela pudesse ser rapidamente aprovada aqui na Câmara e no Senado e tal. Só que era uma proposta que se vincula muito fortemente à atividade esportiva. E na atividade esportiva nós compreendemos, inclusive, que ela tem várias dimensões. Embora no debate nacionalmente que nós temos discutindo com os capoeiristas, o foco dos capoeiristas na contradição é considerar que quando se fala esporte tão somente o esporte de alto rendimento. Na verdade, a Lei Pelé, o sistema ONU e o que o Brasil discute em relação ao esporte são as suas três dimensões fundamentais, né? Esporte de participação, esporte de educação. E essas duas dimensões, de participação e educação, são fundamentais, estão vinculadas à questão da capoeira, ao desenvolvimento da capoeira. É fundamental, a capoeira sempre fez essa relação. E aí vem o debate de financiamento. Por exemplo, a lei Agnello Piva, que regulamenta, né, que trata da distribuição de recursos dos jogos e prognósticos para o desenvolvimento do esporte, até 2013, ela tinha uma diretriz que era a distribuição tão somente através do COB, e o COB tinha a sua hierarquia de distribuição desse recurso. Houve mudança em 2004 e houve um decreto, existe já um decreto em vigência de 2012, que trata desse tema, já garantindo uma distribuição mais igualitária, mais democrática do ponto de vista de o Ministério do Esporte e o sistema poder atender. Então, a capoeira tem essas duas dimensões que precisam ser também financiadas para a educação a educação e a participação, que é essencial do fazer, do existir da capoeira. Uma outra questão que nós entendemos complicada no PL 31 é o foco na ideia do atleta profissional. Aí, essa é uma dimensão que ela realmente tem um conflito muito forte com o que é a realidade da capoeira, porque ela tem um foco no atleta, isso
trabalhando, evidentemente, com a concepção de alto rendimento. Esse tipo de andamento, nós da Fundação Palmares não temos acordo em relação a isso. Isso é equivocado. É um prejuízo para o fazer da capoeira e nós temos que mudar o debate em relação a isso. Agora, o que é interessante quando se aparece? Isso aparece porque não é só um parlamentar ou o Congresso que estabeleceu isso. Isso também tem as forças políticas da própria capoeira, e nós não podemos desreconhecer isso, não fazer vistas grossas. Há na capoeira também esse movimento interno da capoeira e que precisa ser também respeitado. Precisa ser observado, no sentido, inclusive, de fazer valer aquilo que é mais importante, que mais unifica e que mais fortalece a identidade da capoeira. E nós, na nossa discussão de sugestão, nós começamos a fazer o debate, discutindo com várias personalidades da capoeira, com pessoas que estão efetivamente envolvidas nessa discussão em vários estados do Brasil. E o que nós verificamos, senadora, como algo importante desse tema, são algumas questões fundamentais para tratar se nós vamos caminhar, que eu acho que a CBC fez uma fala aqui muito importante, no sentido que você já tem uma lei que trata desse tema, que precisa ser regulamentada, que é a lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que já trata dessa temática, precisa ser regulamentada. Então, um processo, nesse sentido, ele vem muito mais para fortalecer esse debate, para que o próprio Executivo tome a iniciativa de buscar regulamentar. A CEPI, junto com o Conselho Nacional de Igualdade Racial, fez um trabalho muito importante, no sentido de avaliar o Estatuto e de recomendar a regulamentação, né? Tem um parecer da CEPI em relação a isso, da questão da capoeira. Mas nós entendemos que, se o debate ele deve avançar nessas três perspectivas. A primeira é a combinação dos artigos 216 e 217 da Constituição Federal, no sentido de fortalecer a dimensão da cultura, da história e também a dimensão esportiva naquelas dois eixos que eu estou colocando, né? Que é o eixo de participação e o eixo de educação. Então, isso precisa ser integrado, inclusive no sentido de fortalecer outras ações que o governo já realiza. Por exemplo, a aplicabilidade da Lei 10.639 no currículo escolar, né? Que trata da cultura afro-brasileira. Isso é importante. A outra dimensão é garantir o mecanismo, né, que reconheça os profissionais e projete, né, e proteja a liberdade da capoeira. Isso também é fundamental, porque uma lei, necessariamente, ela cria critério. E o critério, no mundo da capoeira, ele vai ter uma dificuldade, porque a capoeira tem no seu histórico a sua liberdade, no seu caráter libertário. E você estabelecer uma lei, você vai quebrar com essa dinâmica da capoeira, essa forma de organização. Então, isso é um debate que nós temos que ter todos os cuidados, porque a capoeira já tem uma dimensão, já tem uma cultura de funcionamento, de organização, e que, quando você estabelece a lei, você pode enfraquecer esse tipo de elo, enfraquecer esse tipo de organização, e nós temos que ter totalmente esse cuidado e discutir nesse sentido. E uma terceira dimensão é o fortalecimento da organização da capoeira. E eu digo isso no sentido de fortalecer a capoeira na sua dimensão nacional, na sua dimensão regional, e locais, né? São grupos de capoeira que atuam no bairro, na comunidade, mas que precisa de apoio e não tem um apoio efetivo, porque ora o município diz que você precisa de um documento de estatuto, precisa disso, precisa daquilo outro, e não garante efetivamente o apoio para aquele trabalho que é fundamental. Não só o trabalho que às vezes é reportado a capoeira de busca e resgate do jovem, do adolescente que está em situação de violência, de vulnerabilidade social, mas um outro tipo de contribuição que a capoeira dá, que é a capacidade criativa, de formação, de organização comunitária, que isso é essencial na capoeira em várias comunidades Brasil afora. E a segunda dimensão que nós entendemos importante é a ampliação desse processo de consulta. Então, essa reunião aqui, ela é muito importante, né? Ela tem uma divulgação para o mundo da capoeira, mas nós sabemos que há necessidade de outros estados
se pronunciarem. Eu fui no Amapá, tem uma capoeira, está organizada, precisa se pronunciar, precisa ver a Paraíba e vários outros estados, Acre, estados do norte do país, que muitas vezes não participam efetivamente desse debate, ele acaba sendo concentrado em Bahia, Rio, Pernambuco, São Paulo e Minas. E nós precisamos ter outros estados que também apresentem sua visão, apresentem a sua contribuição sobre esse processo. Então, nós temos que garantir, e o Senado hoje tem formas já avançadas, né, de fazer essas consultas por telefone, pela própria comunidade, se pronunciar, enviar informações eletrônicas. Então, isso eu acho que é o fundamental. Nós precisamos garantir nesse processo que os capoeiristas do Brasil tenham as condições de participação e protagonismo nesse processo, naquilo que é fundamental do fortalecimento e organização da capoeira no Brasil. Obrigado, muito axé, enguzo e boa sorte para todos nós.